Bom dia ou boa tarde? Boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, primeiramente, parabenizar os vereadores que até uma hora dessa ainda estão todos na bancada. Que seja hábito, de costume, que nós ficamos aqui nos trabalhos, independente da hora que dure, porque nós estamos aqui a serviço de um povo que precisa de satisfação. Cumprimentar aqui a mesa, em nome do meu vice-presidente Ilmar, os nobres vereadores, público que assiste em casa. Vim aqui esclarecer alguns trabalhos que foram feitos durante essas 2 semanas, no qual estive, semana passada, ausente dessa casa, mas justificado, por conta do encontro que aconteceu regional, lá em Limoeiro do Norte, com todas as cidades que vão ser atendidas pelo Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, uma grande obra que está sendo feita para atender todas as cidades, se não dizer a maior obra, fora o Castanhão que nós temos hoje aqui, atendendo a todas essas cidades, mas o Hospital Regional é uma obra que vai ficar na história e que brevemente já se tem uma conclusão daquele hospital. E antes da conclusão, quero aqui parabenizar o governo pelas ações de se preocupar já na outra parte, que é a parte de atendimento, a parte das demandas, e em consenso com as cidades que vão ser atendidas para projetar e organizar o atendimento. Diante desse cenário, foi apresentado para os que estavam presentes nas cidades todo o estudo que eles fizeram de 2012 a 2016. Levantamentos esses, não só de número de populacional, de demandas que estão costumeiras a se mandar a Fortaleza, fizeram demanda social, fizeram um estudo demográfico, fizeram todo o levantamento de causas de mortes comuns nesses municípios, para que, dentro desse tema, desse levantamento, eles possam ofertar o que realmente as populações têm mais carência. Porque nós sabemos que, mesmo com esse hospital regional funcionando a todo vapor, nunca nós chegaremos aos 100% na saúde. Porque, infelizmente, o que se tem hoje é uma defasagem enorme na saúde do Brasil. Então, eu trouxe aqui, até para apresentar, como estava representando essa casa, alguns dados para que fosse exposto não só para os vereadores, mas para a população de Morada Nova, que brevemente vai estar sendo atendida com esse grande instrumento da saúde para toda a nossa região. Essa obra é uma obra de financiamento do BID, onde vão ser investidos 121.995,48 em uma área construída de 29.764,42 metros quadrados. É uma grande obra que, quando nós passamos aqui, nós vimos em todo vapor. Eu acredito que o prazo, o prazo apresentado foi para 2020, onde serão, em média, 1.300 profissionais para suprir a necessidade daquele instrumento. Temos aqui, que eu fiz questão de imprimir, principalmente, a proposta apresentada pelo governo do Estado, onde estava presente o secretário de Saúde do Estado, e esse mesmo apresentou a questão das especialidades médicas propostas naquela instituição que brevemente estará atendido. O anestesista, né? Angiologia, cardiologia, cirurgião geral, clínica médica, endocrinologia, endoscopia digestiva e respiratória, gastroenterologia, gineco-obstétrica, mastologia, medicina intervencionista, cirurgião vascular, cirurgia bucomaxilofacial, neonatologia, neurologia, oftalmologia, oncologia clínica, uma grande área que, aliás, uma grande importância, porque são as pessoas atendidas com câncer. Nós sabemos que
Existe uma série de dificuldades hoje para você iniciar um tratamento. Temos aqui o otorrinolaringologista, pediatria, pneumologia, também uma área muito difícil, radiologia, trauma-ortopedia e urologia. Atendendo em leitos de internação com 236 leitos e leitos de apoio com 68 leitos, um total geral de 304 leitos para aquele instrumento de saúde. Então, é um grande feito que, se Deus quiser, nós estaremos utilizando, como nós temos aqui em Quixeramobim, né? Já funcionando, todo mundo ficou aquela espera, aquela demora, e foi um dos pedidos que as cidades pediram para o secretário de Saúde, foi porque aquela obra de Quixeramobim, naquele momento, ela se construiu e passou um tempo que foi até substancial para se iniciar e para começar o atendimento. Então, os municípios, em clamor, já pediram essa agilidade, e eu quero parabenizar aqui o Estado por ter dado essa resposta, desse acompanhamento, para que brevemente, após a entrega daquele instrumento, a gente possa já estar utilizando o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que será um sonho, e vai diminuir muito a espera e as mortes, se Deus quiser, na nossa região, porque o tempo que se leva, um paciente que eu posso lhe dizer aqui, doutor Nacelli não está, mas todo mundo aqui tem consciência, vítimas de AVC, por exemplo. Os AVCs, a gente sabe que tem a história de passar um certo tempo que fica com a janela aberta, que eles chamam, AVC hemorrágico. Que ele, se passar aquela duração daquele tempo de transferência, você já não pode mais regular ele numa vaga zero, você já fica numa fila que demora muito, o paciente muitas vezes acaba morrendo. E assim, nós temos mais apoio, nós vamos ter uma estrutura muito grande para estar atendendo não só pacientes de AVC, pacientes de trauma. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, a demora que foi para atender o meu pai, quando foi vítima de trânsito, eu não posso dizer porque eu não sou Deus. Mas eu acho que agravou muito e aumentou muito mais o risco que levou a ele a óbito, foi a demora, não só no atendimento aqui, na unidade, aqui mesmo, na Morada Nova, como também o transporte, a questão de regulação hoje. Nós temos aqui fratura de colo de fêmur. Fratura de colo de fêmur, infelizmente, é outra dificuldade que nós temos aqui. Eu tenho um exemplo aqui, o Claudinho. O Claudinho teve sua mãe, que ficou aqui em leitos, para um lado, para o outro, foi para o hospital, ficou aqui na unidade, depois foi para Russas, de Russas foi para Quixeramobim, e graças a Deus não precisou operar, mas você sabia da dificuldade que tinha. Até porque quando um paciente que é vítima de fratura de colo de fêmur, que geralmente a maioria são idosos, que correm mais risco, que são a classe que é mais acometida pela questão da fragilidade óssea, esses pacientes, eles são triados de uma forma até injusta, no meu ver, porque eles vão logo olhando a idade do paciente. Se o paciente for muito idoso, aí ele pega aqui e descarta. Não, ele já viveu demais. Vamos pegar aqui os mais novos que têm chance de viver. E o que acontece? Infelizmente, a maioria dos idosos, eles têm problemas cardíacos, têm problema diabético, que ainda mais dificultam o acesso aos leitos e à regulação, porque não é todo hospital que faz uma cirurgia com uma pessoa idosa que tem um problema cardíaco, não. Tem que ter uma estrutura muito maior para ser atendido. Então, se existe, peço silêncio aqui aos caros vereadores, se existe a demanda, que nós sabemos que é difícil, que infelizmente as filas de regulação, de urgência e emergência, são cruéis com a população brasileira, principalmente aqui na nossa região. Eu tiro o chapéu para o governador e peço encarecidamente, em nome dessa casa, até para a gente mandar um ofício, que eles cumpram com agilidade após a conclusão para colocar em funcionamento esse grande instrumento que vai ser para as nossas cidades do Vale do Jaguaribe. Mudando de assunto, até porque nós tivemos um grande período aqui, antes do meu pronunciamento, para me tocar em vários assuntos, tivemos aqui na terça-feira,
discutindo a LOA, parabenizar a administração pública pela audiência que foi feita aqui. Doutora Ellen estava na contabilidade, expondo todas as dificuldades, todos os números foram apresentados, não só do ano de 2019, mas também ela fez toda a projeção futura e anterior para mostrar o equilíbrio financeiro diante de todas as dificuldades que nós sabemos que os municípios em si enfrentam, porque não é fácil, não é só Morada Nova que enfrenta essa dificuldade financeira. Nós sabemos que os recursos públicos hoje, aplicados nos municípios, de acordo com os serviços que obrigatoriamente devem ser ofertados, eles praticamente se igualam. Então, fica inviabilizado muitos investimentos públicos a nível municipal, fazendo com que os prefeitos, como a Rosimeire bem disse, quero ratificar a palavra dela, como a Rosimeire bem disse, quem vai querer ser prefeito da Morada Nova, Marquinhos? Com tanto problema, com essa questão de equilíbrio financeiro e investimentos públicos. Mais 2 minutos aí para mim, por favor. Vou liberar aqui o seu tempo, Raquel, fica à vontade. Eu vou tentar diminuir as palavras aqui para... Não, porque eu respeitar o tempo também. Então, assim, quem vai querer ser prefeito? Quem vai querer prefeito do município que as arrecadações praticamente se pagam apenas folha? Então, o investimento, se a gente não tiver aí com o pires na mão para o governo do Estado, para as questões federais, infelizmente, nós vamos ficar parados no tempo aí ainda muitos anos no Brasil, não só um exemplo em Morada Nova, mas nós temos vários municípios aí na nossa situação. Mas, diferentemente de muitos, nós estamos sim cumprindo com os deveres, com folhas, e os compromissos estão sendo feitos da parte da administração. Tratar da quarta-feira, primeiramente, agradecer ao Édipo, advogado que esteve aqui nessa casa, ao Everton, também, que é um menino atuário, que muitas pessoas não sabem o que é as ciências atuárias, né? O Idenberg esteve aqui representando o sindicato, nós tivemos representante da FETRAES, tivemos o Sindicato dos Trabalhadores, tivemos aqui presente o Sindicato Municipal, né? A Dária esteve aqui, nós tivemos também o Sindiágua representado, nós tivemos a maioria dos sindicatos envolvidos em Morada Nova, atuantes em Morada Nova, participando desse evento. Mas, infelizmente, eu senti falta da sociedade que não acordou, que não abriu os olhos diante da reforma da Previdência. Mas, infelizmente, nós temos um ditado popular que ainda se prega até nos dias de hoje. Eu peço silêncio aqui os vereadores, por favor. Meu vice, está com o dedo aí. Eu quero, por questão de ordem, Marquinhos, Everardo, vamos lá, gente. Voltem aos seus lugares. Marquinhos da Ana, perdão, são vários Marquinhos. Tinha o Marcos Aurélio e foi embora. Até sair aqui do sentido, viu? Sim, sobre a ausência da população nessa discussão, nesse vasto conhecimento que foi aplicado aqui nessa casa. Estivemos aqui alguns vereadores presentes e nós vimos o que tem de informação, o que tem de pontos a serem discutidos sobre a reforma da Previdência. E que o ditado popular, que eu volto aqui à minha fala antes de interromper, é que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Quando o problema chegar na porta do cidadão, quando não for lá tentar fazer a aposentadoria que não conseguir, quando tiver faltando o dinheiro no final do mês, talvez eles vão sentir na pele e vão acordar para o tamanho da desgraça que está sendo proposta por esse governo. E onde está? Aqui agora eu quero retratar e pedir que, em consenso com o vereador Ilmar, que a gente volte a fortalecer os sindicatos, os movimentos sociais.
Ele agiu de forma conjunta, se a gente for arquitetar, gente. Se a gente parar para pensar. Ele tenta enfraquecer os sindicatos, os movimentos sociais, ao mesmo tempo que ele prega, que ele oferta, que ele propõe à sociedade brasileira uma verdadeira crueldade. Então, ele fragiliza a porta, a bandeira de defesa para poder atacar o povo brasileiro. E isso me entristece cada dia mais, porque ninguém vê hoje o tamanho do problema que vai chegar às nossas portas. Onde estão os movimentos de cara pintada? Onde estão as pessoas? O povo brasileiro nas ruas? Nós precisamos urgentemente, nós precisamos clamar ao povo brasileiro que vamos às ruas, vamos se manifestar, vamos se apropriar do conhecimento, porque a mídia, o que está passando para a população brasileira é que essa reforma vai trazer muitos benefícios. E, infelizmente, essa mídia, essa falsa mídia, esses fakes, tem trago mazelas à nossa sociedade e trouxe uma grande mazela hoje, que é o nosso presidente, que está a todo momento, em poucos meses, assumindo o nosso Brasil, agindo de forma antidemocrática, rasgando a Constituição brasileira, rasgando a CLT. E o que virá amanhã? O que nós vamos fazer? Vamos continuar de braços cruzados? Eu acho que o Brasil tem que acordar. Acorda, Brasil. E é isso que nós pedimos para os nossos representantes lá, que não entrem naquela negociata, né, e o que nós vimos lá. O Marquinhos teve há pouco tempo, eu estou vendo, Marquinhos da Ana, que você chegou ontem de Brasília, que não mudou, não. Está do mesmo jeito. Só estão pensando em si, em autopromoção, em negociar emendas, em colocar a sujeira debaixo do tapete e esconder da população o que realmente essa reforma vai trazer. Eu não sou contra a reforma da Previdência. Eu acho que se há um desequilíbrio financeiro, ele tem que ser levantado, ele tem que ser estudado e tem que se atingir, principalmente a quem aguenta a pancada, porque o brasileiro não aguenta mais. Vou repetir as minhas palavras aqui que eu disse na quarta-feira. Quem vai ser atingido diretamente com essa reforma, da forma que ela está sendo proposta, são os menos favorecidos, a maioria da população brasileira. Não é 1% que está sendo beneficiado por trás dessa reforma, não. Esse povo que vive de um salário mínimo, que não é mais mínimo para se viver, porque a base de quando foi criado o salário mínimo era que esse salário mínimo fosse o ideal, um valor ideal para que a população pudesse suprir as suas necessidades, os seus direitos básicos de sobrevivência, que é moradia, alimento, medicação, pagar uma água, pagar uma luz. Quem consegue sustentar uma família de 3 pessoas com um único salário mínimo, tendo a alimentação mínima, básica, para viver, sem passar privação, para comprar um medicamento? E isso me entristece, me envergonha, porque nós vemos aí milhões sendo levantados para se passar uma reforma dessa. Então eu quero aqui mais uma vez pedir o voto de repúdio dessa casa, a manifestação, e que nós possamos, não só quarta-feira, mas levar essa discussão muito mais adiante, porque ela não para por aqui. Quero aqui pedir desculpa ao vereador Rafael, que não foi lido na ordem do dia, mas peço aqui um requerimento que ele pediu, chegou à minha mesa, já tinha passado o pequeno expediente. É solicitando a Enel para que realize os serviços de recuperação e conservação de um poste de iluminação pública localizado na comunidade Vila Nova, não é isso, Rafael? Na Boágua. Isso, Distrito de Boágua, Zona Rural. Peço aqui que a casa dê entrada nesse projeto. Reiterar a palavra do vereador Ilmar Sérgio na resposta do José Guimarães. Isso aqui, gente, já é fruto dos trabalhos que a gente fez em Brasília, que muito foi criticado, muitos foram críticos
as viagens que nós fizemos a Brasília. E se precisar, essa casa vai novamente, quero deixar declarado aqui. Porque se preciso for bater na porta, até do presidente, eu sei que não vai resolver não, mas eu sei que nós fizemos a nossa parte. Vamos ficar de consciência limpa. Vamos ficar com o dever cumprido. Não só de pedir benefícios para a nossa cidade, mas também de reivindicar o que está sendo posto ao nosso Brasil. Meu muito obrigado, meu bom fim de semana a todos. Deixar o meu abraço para minha mãe, para todas as mães de Morada Nova, em nome da Câmara Municipal, essas mulheres que estão à frente, geralmente, de uma família, de um lar, com muitas responsabilidades e atribuições, e só sabe o valor de uma mãe quando a gente é mãe. E aí nós temos aquele ditado, né? 10 filhos é para uma mãe, mas uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. Então, meu muito obrigada.